Depois de séculos sem postar vídeo novo, um certo youtuber volta como se nada tivesse acontecido. Oi! Pois é galera, eu tô de volta e o canal tá de cara nova, olha que coisa mais linda. Gente, eu tô muito feliz porque finalmente eu tô me dedicando a criar um conteúdo que eu sempre quis trazer aqui pra internet, que é falar das mídias que eu gosto e por que eu gosto delas. E se tem uma mídia que eu consumo pra caramba, são os videogames. E tem uma franquia específica que eu sou muito fã e eu quero falar sobre ela hoje. Hoje a gente vai falar de Resident Evil! Resident Evil, nossa, já faz um tempão que eu quero falar desse jogo. Eu adoro essa franquia. E eu lembro que foi amor à primeira vista quando eu ainda moleque joguei Resident Evil 4 no Play 2 do meu irmão. Morria de medo de algumas partes, mas era bom e divertido demais pra não finalizar esse jogo. Acabou que eu zerei ele umas 30 vezes, só no PlayStation. E eu lembro muito bem do meu irmão dizendo toda vez que me via jogando: "Ai, isso não é nem Resident Evil de verdade, você tem que jogar do PlayStation 1, aquele que dá medo." No thanks, bro. E como eu gostava muito de R4, eu não dava bola porque ele tava falando. Mas, recentemente, eu decidi jogar todos os jogos principais da franquia pra ver o que eu tava perdendo esse tempo todo. Então eu usei o remake do primeiro jogo. E tenho que falar pra vocês que hoje eu concordo com meu irmão. Não me entenda errado, R4 é meu jogo favorito até hoje. Eu ainda vou fazer um vídeo dele aqui no canal. Só que Resident Evil Remake é diferente. Ele é um jogo de terror de verdade. Os monstros, a ambientação, a trilha sonora, a atmosfera, é tudo bom demais pra ser verdade. E eu já vi até algumas pessoas dizerem que talvez seja o melhor remake já feito na história, e eu acho que eu não consigo discordar disso. Porque eu posso até não ter jogado o original, mas eu vejo muita review no YouTube e eu acabei vendo algumas gameplays pra poder comparar os dois. Então que tal a gente tirar um minutinho pra relembrar como era o Resident Evil clássico? A história de Resident Evil 1 começa em 1998, quando uma série de assassinatos bizarros acontece na cidade fictícia de Raccoon City. A equipe tática de segurança e resgate STARS é acionada para investigar o caso. Só que durante a missão algo dá errado e a organização perde contato da equipe Bravo. Dessa forma, a gente começa a acompanhar a equipe Alpha, composta por Albert Wesker, Chris Redfield, Barry Burton e Jill Valentine. E sim, isso que tá aparecendo na tela é um live action. A abertura do jogo original é toda feita com atores de verdade e a atuação dos personagens é péssima. No! Don't go! Eu acho que eu nunca vi uma cena tão dramática em toda a minha vida. Chegando no local do desaparecimento, ao invés de encontrar seus companheiros, a equipe Alpha acaba se deparando com cachorros mutantes zumbis, que obviamente ataca eles e mata um figurante que eu nem sequer descobri o nome. Joseph! Daí o helicóptero deles vai embora e o Chris nos presenteia com a melhor interpretação já vista pela humanidade. No meio da fuga, a equipe encontra uma mansão abandonada e é lá que eles vão se abrigar, nessa mansão enorme, no meio do nada e cheia de zumbis. Eu poderia ficar aqui por horas contando a história de como esse jogo surgiu, da importância dele para a indústria dos jogos e até como ele transformou o Shinji Mikami como um dos caras mais importantes dentro da Capcom. Mas eu não acho que seja justo e honesto eu fazer review sobre uma coisa que eu ainda nem joguei. Então vamos deixar isso para um outro vídeo depois que eu já tiver zerado o original, beleza? O meu foco nesse vídeo vai ser falar sobre o Resident Evil Remake e no máximo comparar uma coisinha ou outra que eu sei sobre o clássico que eles fizeram totalmente diferente nessa adaptação de 2002. Como por exemplo, a introdução. Abandonaram de vez a ideia de usar atores de verdade. Até porque isso é muito datado dos jogos antigos e eu acho que eles não queriam repetir a mesma coisa. Dessa vez eles têm tecnologia pra fazer uma animação que presta pra introdução. Apesar da animação dos braços da Jill serem bem tosqueira. Mas a gente tem que lembrar que essa adaptação foi feita em 2002, pro GameCube, gente, já fazem 20 anos. E sinceramente eu acho que eu prefiro essa versão da introdução, porque não só é melhor de entender a história que tá sendo contada, como ela é muito mais cinematográfica, tem planos mais bonitos e chamaram atores de verdade pra poder fazer a dublagem dos personagens. A atuação do Resident Evil do PlayStation 1. What is this? Wow! What a mansion! Agora a atuação do Resident Evil Remake que veio pra GameCube. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Eu acho que melhorou um pouquinho. E com certeza combina mais com os personagens. Até porque se você conhece o Albert Wesker e sabe o que ele vai fazer durante a franquia, você sabe que ele não vai ter esse tipo de reação. Wow! Gráficos. Como vocês podem ver, tem um abismo de diferença dos gráficos do jogo original pro remake. Até porque eles pegaram um console muito mais potente do que o PlayStation 1. A gente tem que lembrar que uns anos depois no GameCube foi lançado Resident Evil 4, galera. E sinceramente eu acho que o visual do R4 envelheceu super bem. Com certeza não tá nem perto do fotorrealismo que conseguem reproduzir hoje em dia, mas tá bem jogável. E tirando que o R4 foi o primeiro Resident Evil a usar a câmera em movimento, né? O primeiro Resident Evil da saga principal. Eu sei que Resident Evil Code Verônica
Veronica fez isso antes do Resident Evil 4, tá? Relaxa. Então os desenvolvedores tiveram que modelar em 3D todo o cenário. Eles até tinham tecnologia pra fazer os gráficos muito melhores que eles eram no PlayStation 1. Só que o console não era potente o suficiente pra aguentar renderizar tudo. Então, como uma forma de driblar essa limitação, surgiram os gráficos pré-renderizados, que é uma técnica que consiste em fazer o seu cenário com uma foto. Então, ao invés de você modelar em 3D todo o cenário, a única coisa que o console vai ter que renderizar vai ser uma imagem, o seu personagem e as coisas com que o seu personagem vai poder interagir. Então, ao invés de uma sala ser um baita no arquivo 3D pesadíssimo, ele é só uma imagem com colisão pro seu personagem não passar por cima das coisas que ele não deveria passar. E essa técnica não é perfeita, porque para ela funcionar você tem que usar o esquema de câmera fixa, ou seja, é impossível fazer um jogo em terceira pessoa usando o gráfico pré-renderizado, porque se você mexesse a câmera, a imagem simplesmente ia desencaixar e ia tirar toda a ilusão de gráfico super realista. Lembrando que é uma imagem em 2 dimensões, então não dá pra você ficar mudando a perspectiva que você tá olhando, que ele simplesmente vai cagalhar tudo. Pode até parecer uma explicação meio óbvia, mas eu mesmo demorei um pouquinho pra entender o porquê sempre usava a câmera fixa quando o gráfico era pré-renderizado. Isso pode ter sido uma limitação bem grande para alguns jogos, mas para um jogo de survival horror isso virou padrão. Até mesmo um jogo totalmente 3D que nem Silent Hill 1, volta e meia usava esse esquema de câmera fixa em algumas salas. A forma com que Silent Hill conseguiu fazer uma cidade inteira em 3D funcionar no PlayStation 1 foi outra, e isso é papo para outro vídeo. Voltando a falar sobre Resident Evil, olha só que curioso. Mesmo o GameCube sendo completamente capaz de renderizar um jogo complexo que nem Resident Evil 4, eles optaram por usar essa técnica de pré-renderização no remake do Resident Evil 1. Não sei explicar direito pra vocês o porquê eles optaram por fazer isso, mas resultou em personagens com modelos bonitos pra caramba, monstros cheios de detalhes, e até mesmo a iluminação, tem coisas até que refletem no jogo, isso não era muito comum na época não. E tá aí, depois de um simples remaster, o jogo tá lindo pra caramba até hoje em dia. A gameplay. Quando você vai começar uma nova campanha, você pode escolher entre 2 personagens, o Chris Redfield e a Jill Valentine, que vão tomar rumos diferentes dentro da história. Na teoria, porque na verdade a campanha dos dois é muito parecida. A diferença é mais coisas de detalhe, porque dentro da história, personagens secundários vão aparecer pra te ajudar em alguns momentos. No caso da Jill, quem vai ajudar vai ser o Barry. Hurry! This way! That was too close. You were almost a Jill sandwich. Por que a dublagem do clássico era tão ruim? E no caso do Chris, quem vai ajudar vai ser a Rebecca, que foi a única sobrevivente da equipe lá que eles foram resgatar. Só que, obviamente, cada personagem tem suas peculiaridades. Porque dependendo do personagem que você escolhe, ele já começa com um item que não ocupa espaço nenhum no inventário. A Jill começa com uma espécie de canivete suíço, que vai ajudar ela a destravar várias portas dessa mansão. Até porque, segundo Barry, ela é a mestre do destravamento. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Eu não sei como que traduz isso pro português. Já o Chris começa com isqueiro. Então, como a campanha dos dois é a mesma, se você escolher o Chris, você acaba tomando no seu porque diferente da Jill, você vai precisar gastar um espaço do seu inventário com essas chavinhas para abrir as portas que a Jill abre de boa. E a administração do inventário é um dos fatores mais importantes desse jogo. Você quer salvar seu progresso? Beleza, você precisa de um item para salvar que ocupa espaço no inventário. Você quer essa arma irada? Beleza, você precisa gastar um espaço do inventário para sua arma e um espaço do inventário para munição da arma. Ah, você conseguiu uma chave para conseguir destravar algumas portas? Beleza, você vai ter que deixar essa chave no seu inventário até ela não ter mais nenhuma utilidade. Ah, você conseguiu um item de puzzle? Você tem que deixar ele no seu inventário para você poder resolver o puzzle. Fiquei até sem fôlego. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas os itens de puzzle compartilham o espaço do seu inventário junto com seus itens que você vai realmente usar. Tipo arma, munição, erva pra se curar, essas coisas. Então o inventário acaba sendo uma grandíssima dor de cabeça. Porque em alguns momentos você tem que deixar um item ou outro passar, porque você não sabe o que você precisa no momento. E é importante dizer que o espaço do inventário é pequeniníssimo. A Jill tem 8 espaços só no inventário, então você só pode carregar 8 itens ao mesmo tempo. Já o Chris tem 6. E lembra que eu falei que ele ainda tem que ficar carregando aquela chavinha pequena pra poder destravar as portas? Então, menos um slot do inventário. A única forma de você conseguir pegar todos os itens que você quer é ficar voltando nas salas seguras que tem essas caixas. Tem algumas espalhadas pelo mapa, que aí você consegue botar um item nessa caixa lá do início do jogo e pegar o mesmo item lá na frente. Ah, e só um adendo, tem uma dificuldade que você libera depois de zerar o jogo, que é o Real Survival. Nessa dificuldade as caixas não compartilham os itens, então se você botou nessa caixa, ela vai ficar nessa caixa pra sempre. Você não consegue pegar lá na caixa lá na frente. Você tem que voltar todo o jogo só pra pegar o item que você deixou na caixa. E isso fazia parte do protótipo do jogo. Imagina se vai pra versão final. Ainda bem que não foi. Você não só tem que lembrar onde você deixou os itens porque tava com o inventário cheio, como você tem que lidar
com todos os monstros pelo caminho entre a sala segura e as salas que você sabe que você deixou algum item importante. E meu amigo, não é fácil passar por esses zumbis. Eles tancam muitos tiros e não são tão fáceis assim de você evitar, já que o design inteiro do mapa é completamente claustrofóbico, exatamente para dificultar você de passar direto dos monstros. As únicas formas que eu conheço de evitar os zumbis é sair correndo dando olé assim, ou então você provocar ele fazer a animação de te agarrar e aí você consegue desviar, só que isso não é tão fácil de fazer quanto parece. Tem um momento ou outro que o zumbi decide fazer essa animação 2 vezes, aí ele te pega do mesmo jeito. Você pode vir pra escada, que ao invés de fazer a animação de agarrar, ele vomita e é muito mais fácil desviar. Ou então se você é um cara que gosta de explorar e achou bastante dos itens defensivos, você consegue se livrar de boa do ataque deles. Que aí se ele te agarra, você só dá uma facada na cabeça dele e você tá safe. Ah, os itens defensivos são essas adagas ou então esse taser aí, que graças a algum anjo na equipe de desenvolvimento desse jogo, esses itens não ocupam espaço no inventário. Obrigado, Jesus! Isso serve tanto pra zumbi quanto pra cachorro, pelo menos eu só usei nesses dois. Inclusive tem uma mecânica que o jogo simplesmente não te fala, que se você for agarrado por um bicho, você sai do ataque dele muito mais rápido se você sair apertando todos os botões. Eu não sabia disso até quase o final do jogo, então eu morria toda vez que algum cachorro pulava em cima de mim. Era muito triste. Ainda mais depois que você descobre que esse jogo não tem checkpoint. Então se você morreu, você volta do seu último save. E como eu já falei antes, pra salvar você precisa de um item, que não só ocupa espaço no inventário, como ele não é infinito. Você tem que encontrar ele por aí. E eu já falei pra vocês que os zumbis não dropam nada? Pois é, todos os recursos são contados. E depois que acabar, acabou, já era. Então o zumbi acaba sendo o inimigo mais desgraçado do universo. Porque não só ele faz da sua vida um inferno e não dropa nada quando você mata, ele também é resistente pra dedéu. Olha só quantos tiros você tem que dar num zumbi pra ele poder morrer. 1, 2, 3, 4. Ai, 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 ai. 5, 6, 7, 8. Ai, meu Deus, não morreu ainda. 9, 10, 11. 11 tiros. Jesus amado. É, eu sei, Raposito. E essa footage foi gravada no modo fácil do jogo. E só pra deixar mais discrepante o quão trabalho de corno é jogar com Chris nesse jogo, esse início é perfeito pra dar o exemplo pra vocês. Esse daí é o primeiro encontro da Jill com um zumbi. E o jogo pressupõe que você não vai tentar matar o primeiro zumbi. Então quando você sai dessa sala, olha o que acontece. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Por quê? Eu já matei ele. Let me take care of it. Por que esse zumbi tá aqui? Eu já matei ele. Matou ele de novo. Só que se você joga com Chris, olha o que acontece quando você sai dessa sala. E não trigger cutscene nenhuma. Ninguém mata o zumbi por mim. É uma merda ser o Chris. Não, mas eu tô só zoando. Porque mesmo na campanha da Jill, o Barry mata o zumbi, depois ele some e aparece de novo naquele mesmo corredor. É meio que uma forma do jogo falar, tipo, ó, se você matar o zumbi, depois de um tempo ele levanta. Mas é tão mais engraçado falar que o Chris é um f***. Vocês sabiam que diferente da Jill, ele começa sem arma nenhuma, só tem uma faquinha? É ridículo, seu Chris! Mas voltando a falar sobre os monstros, eles são parte essencial da gameplay. Porque a partir do momento que você entra numa sala e encontra um deles, você tem que fazer uma decisão. Tentar passar direto e deixar ele lá sendo uma inconveniência toda vez que você tiver que pegar esse caminho de novo. Ou gastar muita munição para se livrar dele. Só que o problema é, tem um detalhe que é exclusivo do remake, que é o seguinte. Se você mata um zumbi e não usa o fluido inflamável junto com o isqueiro para poder tacar fogo nele, ele fica lá no chão por um tempão. E às vezes você até esquece que ele tá lá. Até que de repente... ele levanta, meu Deus do céu! Esse aí é o Crimson Head, o inimigo novo que veio só pro remake. Ele não existe na versão original de PlayStation 1. E de longe ele é o monstro mais assustador que tem nesse jogo. Porque ele pode aparecer do nada. E ele corre muito mais rápido que os zumbis normais. Tirando que dá um baita de um danão, né? É muito difícil de evitar ele. Então é uma boa você sempre tacar fogo nos zumbis pra isso não acontecer contigo. Mas como esse jogo é puro sofrimento, você tem uma quantidade limitada de fluido que você pode recarregar no seu cantil pra jogar nos zumbis e tacar fogo. Então assim, se você deixa o zumbi vivo, você tá ferrado. E se você mata o zumbi, você tá ferrado também. Maneiro. Ah, galera, não é por nada não, mas esse jogo tá muito difícil. Então eu cansei, mano. Eu vou sair dessa mansão. Puzzles. Sim, esse jogo tem puzzles e eles são muito bem feitos, porque eles não são fáceis demais que com um item você consiga resolver, mas também não são super difíceis pra fazer você ficar preso por horas. A não ser esse. Esse é difícil pra caralho.
E quem já jogou essa parte sabe muito bem do que eu tô falando. E foi uma surpresa pra mim ver como funcionava bem os quebra-cabeça desse game. Porque lá no Resident Evil 4 é tão mal feito e tão preguiçoso que não tinha nem graça de resolver, era ridículo de fácil. Mas aqui no remake do primeiro é bem divertido, você tem que parar um pouquinho pra pensar pra você conseguir continuar a tua campanha. Apesar de que no mundo real esses puzzles não fariam o menor sentido. Por que diabos o dono dessa mansão ia botar uma chave falsa na coleira de um cachorro zumbi para depois essa chave falsa ocupar o lugar de uma chave verdadeira pra você pegar a chave e poder finalmente abrir uma porta e aí depois ter um montão de puzzle? Como que o cara fazia isso todo dia? Não tem como. Eles deviam estar escondendo alguma coisa muito sinistra nessa mansão. Então, meio que é isso aí mesmo. Eu sei que esse jogo é antigo, mas agora eu vou contar um puta de um spoiler, então se você pretende jogar ainda e quer ter alguma surpresa na tua gameplay, pula pra essa minutagem que tá aparecendo aí na tela, beleza? Olha lá, já deu tempo, hein? Plot twist da história. Conforme você vai jogando e lendo os documentos pela mansão, você descobre que todos esses monstros que você tem enfrentado até agora, na verdade, são experimentos da farmacêutica chamada Umbrella. Todo mundo já sabia disso, né? E explorando o laboratório subterrâneo da mansão, você consegue ver uma foto que revela que o Albert Wesker, na verdade, fazia parte do grupo de cientistas da Umbrella. E parar nessa mansão era tudo um plano dele. Quem diria? Logo ele, seu traidor. Eu nem imaginava sabendo do jogo seguinte. E o cara é tão filha da p que ele não tá nem seguindo as ordens da Umbrella, ele só quer liberar o Tyrant porque, sei lá, ele gosta desse homem musculoso. Não sei qual é a pira do Wesker. E ainda por cima ele fica chantageando o Barry, sabe? O nosso companheiro, quando a gente joga com a Jill, então. Em certo momento da gameplay você começa a desconfiar pra caramba dele. E você sabe que tem algum traidor no meio do grupo. Mas acontece que o Barry tava agindo estranho porque a Umbrella e o Wesker sequestraram a família dele. Então ele meio que tava sendo forçado pra cooperar nesse plano maluco. Até porque se ele fosse mal de verdade, ele não ia ficar te dando item durante a gameplay. E muito menos tinha salvo a Jill de virar um sanduíche. E aí eu acho que em algum momento ele tá com fogo pra família dele e se revolta contra o Wesker pra salvar a Jill. F no chat pra família do Barry. Só que aí os tiros não matam o Wesker e ele consegue liberar o Tyrant. E num momento bem bizarro e constrangedor, o Tyrant se revolta contra o criador dele e dá um tapão nele. Daí pro final do jogo é isso, você tem que matar o Tyrant e fugir de helicóptero. Yay! E o jogo tem 4 finais diferentes, dependendo de quem você conseguiu salvar ou quem você conseguiu fazer morrer na tua campanha. No melhor final foge a Jill, o Chris e o terceiro personagem que estava ajudando o personagem que você estava jogando, e a mansão explode. E no pior final foge só o personagem que você tá jogando. E a mansão continua intacta e o Tyrant vivo. Deve ser muito triste pegar esse final. Conclusão. Com certeza Resident Evil Remake é um dos melhores jogos de terror que eu já joguei na minha vida e entrou fácil pra lista dos meus favoritos. Os monstros são assustadores, os puzzles são super interessantes e a atmosfera é sensacional. A mansão é enorme e teu companheiro quase nunca tá contigo. Esse jogo de alguma forma consegue fazer você se sentir sozinho pra caramba. A trilha sonora ambiente, silenciosa, vai construindo tensão pro jogo ficar te pegando de surpresa toda hora. Eu me assustei pra caramba jogando esse jogo. Especialmente numa parte que você tem que enfrentar uma planta geneticamente modificada que tem consciência e te ataca, que tem um corredor que se você não passar por cima da caixa, a planta te agarra. E eu sempre esquecia disso e tomava susto toda vez que passava naquele corredor. E meu grande amigo escotonauta se mijava de rir toda vez que isso acontecia, porque eu joguei esse jogo em cal. E infelizmente eu não tenho nada disso gravado, porque eu só tava jogando por jogar, eu nem sabia que eu ia fazer essa review depois. Fizeram um trabalho perfeito nesse remake, porque não só eles pegaram aquele jogo antigo e datado e traduziram pros dias de hoje, como também eles trouxeram muito conteúdo exclusivo desse remake. Não foram só os Crimson Head que vieram de novidade não. Tem um personagem novo chamado Lisa Trevor, que é um monstro que você encontra, sei lá, 2 vezes no jogo, mas toda vez que você encontra ela, é uma parada tenebrosa. E o pior de tudo é você parar pra ler os documentos e descobrir que na verdade ela era uma garota normal e foi submetida a um monte de experimento pela Umbrella e virou isso. Isso tudo só começou porque seu pai era um arquiteto muito famoso e foi contratado pelos donos da Umbrella para construir a mansão que se passa o jogo. E como o projeto era muito grande e ambicioso, o cliente chamou ele e a família dele para supervisionar a construção de perto. Só que o arquiteto já estava muito ocupado com outro serviço, então sua filha Lisa e sua esposa Jéssica chegam na mansão alguns dias antes. Só que chegando lá, elas são detidas pelos guardas da farmacêutica e acabam virando as primeiras cobaias do vírus progenitor, o primeiro vírus antes mesmo de surgir o T-vírus, que é o que a gente conhece depois. Jéssica, a mãe da criança, não reage bem ao vírus e é logo descartada pelos cientistas. Mas a Lisa reagiu muito bem e logo já começou a apresentar algumas mutações. Conforme o vírus ia deteriorando a
da capacidade cognitiva da garota, mas ela queria a presença da mãe. Então a organização arrumou uma pessoa pra se passar pela mãe dela. Só que não durou muito tempo pra Lisa descobrir e se revoltar. Como ela não tava batendo bem da cachola, ela achava que a falsa mãe dela tinha roubado o rosto da mãe original. Então ela arrancou o rosto dessa mulher pra devolver pra mãe dela. Bizarro. E aí, numa explosão de fúria, ela foge da mansão e jogando o jogo a gente descobre que ela mora numa cabaninha ali perto. Aí eu tenho que mencionar pra vocês que isso tudo que aconteceu com a Lisa ocorreu em 1967 e os acontecimentos do jogo ocorrem em 1998, então tem um tempão aí. Mas ela segue viva e a gente acaba trombando ela conforme a gente vai seguindo a história. Tanto que é possível você fazer o Barry morrer na campanha da Jill se você escolher não devolver a arma pra ele. Daí a Lisa vai e mata ele. E a única coisa que sobra é uma foto dele com a família. Nossa, cara, pegaram pesado, hein? E a única forma de derrotar a Lisa não é dando tiro nela não, mas sim empurrar essas pedras pra abrir o caixão da Jessica Trevor, sim, a mãe da Lisa. Aí ela vê a mãe no caixão e se joga. Eu nem queria falar a história da Lisa aqui nesse vídeo, porque eu acho ela triste pra caramba e eu não queria abaixar o astral da review, mas eu nunca mais ia ter a oportunidade de contar ela pra vocês. Aí, antes que vocês perguntem sobre o pai da Lisa, ele chega na mansão uns dias depois e é aprisionado. Ou seja, odeia a Umbrella. A Umbrella é muito talvez assistindo essa review vocês pensem que o jogo é difícil demais ou coisa do tipo, porque eu sei que eu foquei bastante nesse aspecto, mas eu peço pra vocês que ainda não jogaram, por favor, experimentem. A dificuldade foi muito importante pra fazer a experiência desse jogo ser tão boa quanto é. Esse jogo é intenso pra caramba e vai te deixar agoniado e sem fôlego. O único momento que você vai ter de alívio pra poder respirar um pouco vai ser quando você entrar nas safe room e parar pra ouvir um pouquinho essa música maravilhosa. Mandaram muito na trilha sonora desse jogo, cara. Lembrando que ele é um jogo antigo e os jogos antigos geralmente são mais difíceis do que os jogos atuais. Eles não pegam na sua mão e falam tudo que você tem que fazer e isso é sensacional porque te dá uma independência. Você pode fazer os puzzles em uma ordem totalmente diferente das que eu fiz, pode entrar em algumas salas em outros momentos que eu não entrei. Isso faz com que a gameplay de cada um seja única e isso é legal pra caramba. Se você, assim como eu, é fã de Resident Evil e conheceu a franquia pelo Resident Evil 4 ou os jogos que vieram depois, super recomendo você experimentar o Resident Evil Remake, porque ele é a apresentação perfeita para a fórmula antiga dos jogos de terror. Se você nunca jogou um jogo com câmera travada e com movimento de tanque, esse é um bom jogo para começar. Até porque tem várias outras obras incríveis que seguem essa fórmula, como por exemplo Silent Hill 2, que com certeza eu vou trazer uma review aqui pro canal, porque esse jogo é foda. Mas o melhor de tudo é que Resident Evil Remake tá disponível para praticamente todos os consoles e tem na Steam. Toda hora tem promoção da Capcom na Steam. Então se você joga no PC e gosta de terror, cara, o que você tá esperando, pelo amor de Deus? Vai jogar Resident Evil Remake! E falar pra vocês que eu gostei tanto, mas tanto desse jogo, que assim como eu platinei o Resident Evil 4, eu queria platinar o Resident Evil Remake também. Só que o problema é que ele pede umas conquistas meio absurdas. Como por exemplo, zerar o jogo no modo onde todos os zumbis são invisíveis. Então assim, não, eu nunca vou conseguir platinar esse jogo, mas com certeza foi uma experiência muito legal e é claro que eu vou revisitar ele mais vezes. Eu acho que isso é tudo que eu posso falar sobre esse jogo agora sem estragar a experiência de ninguém. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer os membros Gabriel Silva, Inotsuika e o 3D Plays que não me abandonaram todo esse tempo. Mas é isso aí, muito obrigado a todos vocês que clicaram nesse videozinho aqui, que tal ver uma outra review minha, que eu fiz essa daqui da nova Alone do Imperador, que é uma das minhas reviews favoritas, é muito legal essa review. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.